Muito bem, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, são textos paralelos, é o sermão das últimas coisas, o sermão escatológico de Jesus, onde Jesus trata da grande tribulação, só que para entender, veja bem o capítulo 23 de Mateus, explicando que desde o 23, somando com 24 ali de Mateus, você vai ver nitidamente que o contexto é judaico, é a palavra de Jesus a respeito dos fariseus, dos religiosos, hipócritas. Jesus fala sobre o juízo que cairia sobre aquela geração. Então tudo diz respeito a Jerusalém, tudo diz respeito ao ato de que aqueles judeus, aqueles religiosos, aquele grupo estaria completando a medida dos seus pais que mataram os profetas. Eles se sentem melhores do que os seus antepassados. Jesus diz que eles não são melhores, eles são até piores. Eles vão acabar matando o próprio Cristo, rejeitando o Cristo. Cristo chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como uma galinha quis, assim, ajunta os seus pintinhos, eu quis salvar vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E Jesus então anuncia ali no final do capítulo 23, início do capítulo 24, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Todo o contexto dessa grande tribulação é de caráter judaico, é o juízo de Deus sobre Jerusalém mais uma vez. Ou seja, como aconteceu na época de Nabucodonosor, por conta de juízo, a ira de Deus se manifestou contra Jerusalém, caiu a cidade, o templo foi destruído. Agora, mais uma vez, por conta da morte do ungido, pega 70 semanas de Daniel, a morte do ungido desencadeia o quê? Desencadeia a destruição da cidade. Portanto, a grande tribulação, aí eu discordaria do meu amigo, a grande tribulação de que fala capítulo 24, capítulo 21 de Lucas e o capítulo 13, é uma grande tribulação de caráter judaico. Por isso é que se diz, olha, ore para que a vossa fuga não se dê no sábado, é tudo num caráter judaico. Então, isso é uma grande tribulação como ira de Deus, sim, aí está conjugado, a ira de Deus sobre todos aqueles impenitentes, judeus que rejeitaram Cristo. Agora, quando a gente vai já para o Apocalipse, aliás, a gente já vê o Evangelho de João não cita o sermão das últimas coisas, porque isso já era história, já não mais profecia. Quando o Evangelho de João é escrito depois do ano 70, aquilo já não era mais uma profecia, já tinha se cumpriu ipsis literis. Aquela geração de judeus que rejeitou a Cristo recebe tal juízo, tal ira de Deus sobre eles. Agora, já depois, o livro de Apocalipse e o livro de João já não tratam mais dessa grande tribulação de caráter judaico para Jerusalém. Temos uma outra aplicação do termo grande tribulação, que é a perseguição que a igreja vai sofrer. Há uma ira, sim, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, a gente tem ali sobre a provação que vai vir, ali no caso, sobre toda a terra. São juízos que a gente vê quando o Senhor vai abrindo os selos, o livro, e desatando os selos, são juízos que caem sobre toda a terra. A igreja está presente, mas o Senhor preserva aqueles que são seus, preserva a sua fé, preserva como Jesus orou, não peço que os tires do mundo, terel, que é a mesma expressão que vai aparecer ali, você conhece também o grego melhor do que eu, né, Elias? Aparece no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, sem necessariamente, não peço que os tires, não precisa um arrebatamento para o Senhor preservar aqueles que são seus, e no caso preservar, não é a questão física, a questão de preservar é a questão espiritual, é a sua perseverança, porque veja só nas cartas anteriores, as pessoas não estão sendo, não há nenhuma promessa de que eles vão ser protegidos fisicamente, pelo contrário, eles estão sendo atribulados e eles vão sofrer, inclusive até a ponto da morte, a custa da própria vida física. Ok. Pastor Elias Soares. Bom, eu não sei, para mim ficou bem claro aqui a posição do Bispo Hildo, e ele concorda comigo que a grande tribulação de Mateus capítulo 24, versículo 21, Marcos capítulo 13, versículo 19 e Lucas 21, versículo 23, é a ira. Sim. Ele concordou e expressou plenamente. Isso. Concorda plenamente. Agora, o que me deixa assim, às vezes, questionando a argumentação, né?
é que parece-me que o senhor criou duas grandes tribulações. Uma grande tribulação só para o judeu. Que é no ano 70. E uma grande tribulação... para a igreja depois. Para os ímpios. Que eu não criei. Para os ímpios. Está lá na Bíblia. Vamos chamar de escatológico. É escatológico. Uma escatológica depois. Não é criação minha. Então, depois a gente vai trocar. Vamos lá. Conclui aí, Elias. Então, agora o que acontece? A segunda observação que eu gostaria de fazer é a questão que o contexto é 100% judaico da grande tribulação. Concordo com o senhor em partes, é para os judeus, mas ele tem uma abrangência. Você até citou o Daniel, né? É justo. Eu até fiquei assim espantado, porque parece-me que ele é pós-tribulacionista e ele destoa da visão pós-tribulacionista, porque na visão pós não é só para judeu, é para o mundo todo, mas para ele é só para judeu. Então, parece que houve aqui uma diferença. Agora, se essa grande tribulação é só para judeu, e parece-me que o senhor vai fazendo uma leitura a partir do versículo 15, quando virdes que a abominação da desolação de que profetizou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Se estiver na Judéia, fuja para os montes. Depois, ai das grávidas que se amamentarem naquele dia e daqueles que guardam o sábado. Então, o sábado não é para a igreja, logo Sim. tem que ser para judeu. Só que aí depois ele diz o porquê, a motivação, a razão pela qual eles deveriam fugir. Porque haveria uma tribulação tão grande, ou tlipsis megali, que é a expressão grega, como nunca houve e nem jamais haverá. Nunca houve e nem haverá jamais. Então, a gente criar uma segunda tribulação igual ou maior... Qual das duas é a maior, né? Você está me entendendo? Contraria o que Jesus disse. Só que tem outro problema. Apesar de eu não crer que depois da grande tribulação ocorre o arrebatamento... Eu creio que Jesus voltará glorioso, visível, depois da grande tribulação, não para arrebatar a igreja, mas depois da grande tribulação, com a igreja e os seus anjos, para estabelecer aqui, para fazer aqui juízo contra as nações. Só que se o senhor limitar isso apenas aos judeus e dizer que aquilo ali tem um caráter apenas judaico, que tudo aquilo se cumpriu no ano 70, nós teremos um problema. Porque nada daquilo que está no versículo 29, eu até gostaria de ler, se cumpriu até agora. Nada do que está no versículo 29 ao 31. Olha só o que está escrito. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, da grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E olha só o 30. Então aparecerá no céu. E agora, quando se diz aqui logo depois, a palavra grega é imediatamente. Na sequência. Na sequência, não tem... É logo na sequência. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O que eu percebo? Apesar de o senhor ser um pós-tribulacionista, acho que é milenista também, aliancista, o senhor fez uma confissão preterista. Então, para mim, isso é o preterismo. O preterismo vai nessa mesma esteira que o senhor caminha, apresentando que Jesus já voltou, que nós não temos que esperar a volta de Jesus. Inclusive, lá no Rio de Janeiro, tem um camarada lá que diz que o Apocalipse é o jornal de ontem. Pode rasgar que não tem nada mais para se cumprir.